as substâncias inorgânicas ou se sintetizam, A mais B dando AB, ou se decompõem uma da outra, ou faz análise ou decomposição. É quando a substância divide em moléculas formadas pelos seus átomos. É a análise. O terceiro tipo precisa de mais explicações que vão surgir já em seguida. O terceiro tipo é o deslocamento. O deslocamento pode ser entre os metais, considerando o padrão. O que é o padrão? O padrão das substâncias iônicas é ter o metal na forma de cátion e o ametal na forma de ânion. Então é M de metal, AM de ametal. Essa substância está bonitinha, mas aí surge um metal isolado. Esse metal isolado pode, por exemplo, ser zinco. E o metal que está casado, digamos assim, é o cobre. O cobre é o metal 2. O zinco é o metal 1. É o atirador aí. O que o zinco faz? O zinco dá um chega para lá no cobre. Aí, a entrada do metal 1 e a saída do metal 2 faz com que o metal 1 ocupe o lugar que era ocupado pelo metal 2. Então, o metal 5 solteiro entrou no lugar do cobre que estava casado. E o cobre fica fora. É uma reação lindíssima que tem que ter um porquê. Por que isso? Tudo terá que ser bem explicado. Da mesma forma, entre os ametais, considerando novamente como padrão de molécula iônica a ligação entre o metal e o ametal. Agora, a brincadeira é entre os ametais. Como tem o deslocamento de metal deslocando metal, tem o deslocamento de ametal deslocando ametal. O ametal, no meu exemplo, é cloro. O ametal da molécula é iodo e o metal está sendo sódio. Muito bem, o que vai acontecer? O ametal AM1 vai tirar o ametal AM2. O metal AM2 vai sair, que no caso é iodo, e o ametal número 1 vai entrar no lugar do iodo. Bom, aqui duas coisas acho fundamentais para você. É prestar atenção no estado físico. Você ainda lembra o estado físico dos 118 elementos químicos? Lembra? Vou repetir. 2 só são líquidos. Quais são os únicos elementos químicos na forma líquida a temperatura ambiente? 25 graus. Os 2 únicos líquidos são mercúrio, o hidragílio, que nós vimos e posso mostrar novamente, o hidragílio, esse do termômetro, e o outro qual é? O outro único, junto com o mercúrio, é o bromo. O elemento químico Br, bromo, ele faz uma substância líquida, que juntamente com o mercúrio são os 2 únicos elementos químicos na forma líquida. Então, quero pedir para você prestar atenção nessa família que tem o nome de halogênios. Quais são os halogênios, grupo 17? Como é que é? Fui, claro, briguei e atirei. O astato é radioativo, não quero saber. O flúor também, a gente trabalha mínimo com ele, porque o HF ataca o vidro, ataca a sílica do vidro. Bom, então, nessa família, que leva o nome de halogênios, que tem carga -1, porque tem 7 na última camada, forma gasoso, líquido e sólido. E sólido. Então, você nunca trabalhou com esses elementos, mas por que não saber o estado físico? É, no mínimo, cultura útil. Bom, então, nessa família que vai muito bem, obrigado, bastante esquisita, na verdade. Então, você tem o flúor gasoso, o cloro gasoso, o bromo líquido e o iodo sólido. Nas reações de laboratório, seria fácil você identificar, porque está vendo o estado físico. Mas aqui, você sabe que o cloro é um gás
venenoso, porque ele altera o pH, etc. Bem, o iodeto de sódio, é um sal. Ele está dentro da água, então ele está aquoso. Portanto, você está borbulhando um gás dentro da solução do iodeto de sódio na forma aquosa. O que acontece? O cloro gasoso simplesmente desbanca o iodo, que vai procurar sua turma. Qual é a turma do iodo? É o seu irmão iodo também. Então vamos ter aqui uma substância simples, formada por I2, que é sólida. É maravilhoso isso fazendo na prática. Por quê? Porque dentro daquele recipiente tu tem um sal dissolvido em água, tu borbulha um gás e de repente começa a haver precipitação de alguém. Precipitação, porque o sólido, que não se mistura com a água, ele vai para o fundo do recipiente. Então precipita iodo. Com uma característica, o iodo tem uma cor meio roxa. Então tu vê aquele roxo descendo, é lindo, maravilhoso para o visual. E a solução torna-se cloreto de sódio. Claro, chama muito a tua atenção de que as substâncias são diatômicas. As substâncias simples, menos quem? Menos o ozônio. Lembra do ozônio? O ozônio, ela é triatômica. Ozônio. Bem, as demais substâncias simples são diatômicas. E para formar um equilíbrio aqui, você pega o mais numeroso. Tanto faz pensar no iodo, quanto pensar no cloro. A verdade é que se você tem 2 cloro, precisa 2 cloro lá. Então, não altera a fórmula. Não põe índice. Ponha a quantidade em coeficiente. O que significa que uma molécula de cloro vai dar 2 de cloreto de sódio. E, ao mesmo tempo, para formar uma diatômica, tu vai precisar de 2 moléculas de iodeto de sódio.